Glória a Deus. Amém, abençoados. Graça e paz. Quero me direcionar aqui aos irmãos no YouTube. Nós estamos com alguns irmãos aqui devido a essa pandemia. Não podemos estar aglomerando muita gente, mas estamos aqui com alguns irmãos nos auxiliando e participando desta comunhão ao Senhor e Cristo. Você ainda que não é inscrito, vá lá, se inscreva, Ministério Graça e Verdade. Marque o sininho para receber as notificações, tá bom? Deixe lá seus comentários também, isso é muito importante. Amados, nós vamos falar nesse tema, neste dia, a síndrome do imperialismo. Esse é o tema que nós vamos estar estudando. Você aí na câmera, na gravação, que o Espírito Santo de Deus esteja abrindo os teus olhos. Que o Senhor Jesus esteja edificando, porque se Ele não edificar, em vão são os que edificam. Só o Senhor, Pai, só o Senhor pode, só o Senhor governa, e é a Ti que nós esperamos, é em Ti que nós esperamos, é em Ti que nós confiamos. A síndrome do imperialismo. Olha lá o texto de abertura, Mateus, capítulo 23, versículo 1 e 2, que diz assim: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. 3. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observai-as e fazei-as, mas não procedai-as em conformidade com as suas obras, porque dizem, mandam e não fazem, não obedecem. Então, amados, Jesus já estava falando para a multidão e para os seus discípulos, para prestarem atenção neste dois grupos de pessoas, os escribas e os fariseus. Porque os escribas, eram aqueles que escreviam, que traduziam, que interpretavam, e os fariseus eram os religiosos da época, os santarrões, sabe, os donos da verdade, os ungidos, aqueles por quem Deus supostamente falava. Então eles, os escribas e os fariseus, eles estavam assentados aonde? Na cadeira de Moisés. O que significa essa expressão, estar sentado na cadeira de Moisés? É estar com a lei, é estar ministrando o antigo pacto, é estar ministrando a lei de Moisés, é estar ministrando os sacrifícios, as ordenanças. Jesus, ele estava no cumprimento da lei. Jesus estava ainda no pacto antigo, porque ele veio justamente para cumprir a lei. Então, no cumprimento da lei, os seus discípulos tinham que obedecer ainda aquela lei, porque os discípulos de Jesus não estavam vivendo o pacto da graça. É por isso que muitas pessoas erram quando dizem que Mateus, Marcos, Lucas e João é o Novo Testamento. Não é, é Velho Testamento, são livros históricos, porque Jesus ali está no cumprimento da lei. Você que está me acompanhando aqui na câmera, entenda isso: Mateus, Marcos, Lucas e João não é evangelho, não é nova aliança. Nova aliança, Novo Testamento só acontece depois do derramamento de sangue, porque foi no sangue estabelecido o novo pacto, uma nova aliança. Então, enquanto Jesus está cumprindo o seu ministério na terra, ali é o cumprimento da lei. Tanto é que a lei e os profetas vigoraram, duraram até João Batista, o último profeta. Jesus foi o último véu da lei,
Porque as escrituras, né, a lei e os profetas, elas se cumpriram justamente em Jesus Cristo, que veio para cumprir a lei. Então os seus discípulos, eles estavam ainda vivendo fragmentos da lei. Então Jesus disse: olha, observai o que os fariseus e os escribas estão falando, mas não é para vocês fazerem o que eles fazem, porque na verdade eles não fazem. Aí, todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Eles não fazem, eles só dizem, eles só mandam. E assim, amado, está o sistema religioso atual, em pleno século 21, ainda participando desta síndrome. Por que eu digo síndrome do imperialismo? Eu não quero falar aqui da história da igreja, mas se nós formos observar historicamente, a igreja, ela passou um período de perseguição, lá por volta do ano 300 depois de Cristo, no terceiro século, onde os cristãos eram assassinados em massa. Nero matou cristão a rodo. Nero pendurava os cristãos nas estacas, amarrava e tocava fogo. Eram tochas humanas para iluminar as ruas de Roma. E o tempo passou e a perseguição em cima dos cristãos, 300 anos de perseguição, até que parece que a solução chegou. Um imperador romano chamado Constantino se converte ao Senhor. Muitos não acreditam que a conversão de Constantino era genuína, mas Constantino se converte a Cristo. Os imperadores que perseguiam os cristãos são derrotados, são destronados de seus tronos, e agora o imperador que tem a sua mãe seguidora de Cristo, e que ele agora também se denomina um cristão, ele agora abraça aqueles cristãos que estavam sendo perseguidos. Nossa, um milagre de Deus. O império, o Estado, a política aliada agora aos cristãos. Um perigo. Mas Constantino é convertido. A igreja que estava sendo perseguida agora já não é perseguida. O culto agora é legalizado. Os cristãos agora podem adorar a Deus publicamente, não vão ser mais mortos. Por quê? Porque o imperador é crente. Só tem um detalhe: o imperador manda. O imperador estabelece as suas leis. O imperador muda a forma simples dos cristãos judeus e de alguns gentios adorarem a Deus. Agora não são mais aqueles cristãos pobres do Oriente Médio, da Palestina. Agora os cristãos precisam participar de um culto ao Senhor, onde o imperador Constantino estaria presente. Os homens de Roma, os ricos, os políticos estavam agora presentes, o pobre com o rico. O culto agora é liberado, todos participam. Então vamos mudar algumas coisas. Vamos mudar agora as vestes. Vamos mudar agora alguns costumes. Vamos mudar agora, sabe, o padrão. O templo, a primeira catedral construída por Constantino, tudo agora no aspecto romano, porque tem o dedo do imperador. Então, amados, vai acabando a liberdade dos cristãos seguir a Cristo. E hoje, como eu falei, não quero ficar preso nessa questão de história, e hoje estão assim. Você serve a Cristo com a mente tranquila, com a sua consciência pura, em espírito e verdade,
Mas no sistema religioso não. Por quê? Porque há no sistema religioso uma síndrome do imperialismo, do homem governando, do homem ditando as regras. Você não pode pensar no sistema religioso, porque você tem que agir em conformidade com as lideranças. Se você não fizer o que eles querem que você faça, você não presta, você é um desviado, você é um rebelde, você é um herege. E os fariseus, amados, e os escribas tinham essa mentalidade. Tanto é que quando Jesus está operando um milagre e curando, eles dizem: esse milagre não é autêntico, porque nós não aprovamos esse milagre. Por quê? Porque com certeza ele está possuído por Belzebu, príncipe dos demônios. Cultura pagã, egípcia, Babilônia, tudo na mente desse povo. Jesus agora está operando um milagre, mas os fariseus, mas os escribas não concordam. Aí Jesus olha para eles e dizem: vocês têm por pai o diabo, que é homicida e pai da mentira desde o princípio. Fazendo uma analogia, porque é uma força de expressão, não é uma criatura, ao homem carnal, a Adão, o homem ou o filho da perdição. Então, amados, os fariseus e os escribas, eles queriam mandar, mas eles não praticavam. E o que acontece? 23:4, Mateus. Olha o que é que eles fazem. Eles faziam e o sistema religioso copia de outras formas, né? Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Oh, irmão, estou debaixo de um jugo. O diabo se levantou na minha vida. Eu não estou aguentando mais, porque é uma perturbação. Os espíritos malignos estão me oprimindo. Os homens, os fariseus, os escribas, os hipócritas, eles colocavam fardos sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los, estava dizendo Jesus. Eles não movem esses fardos, mas eles amarram esses fardos sobre os ombros dos homens, mas eles ficam de fora. Você precisa pagar o preço. Você precisa sacrificar no altar. Você precisa buscar, fazer, cooperar, dizimar e doar, e eles não fazem. Esse momento que nós estamos vivendo está revelando esses fariseus hipócritas. Porque enquanto aquele que os evangélicos chamam de ímpio, porque não pratica a religiosidade, estão fazendo, como muitos jogadores aí, milionários, estão doando dos seus milhões, que nem coça no bolso, mas estão fazendo, dando exemplo. Os fariseus hipócritas, que julgavam as nossas lives, as nossas mensagens pelo YouTube, hoje eles estão também pregando pelo YouTube, e lá passando as suas contas, para vocês depositarem, vocês fazerem, vocês ofertarem, vocês ajudarem a obra de Deus. Eles colocam fardo, mas eles não fazem. E se fizerem, alguns fazem, eu não posso generalizar, não é para tocar trombeta, porque vocês fazem, mas não fazem daquilo que é seu, fazem daquilo que vem do povo. Como é que eu vou fazer algo em nome do ministério e dizer que eu fiz? Eu não fiz nada. Quem fez foi o ministério que abraçou a causa. Mas os fariseus não. Eles querem tocar trombeta. Eles querem, anunciar para o mundo que estão fazendo. Mas eles não fazem. Eles mandam as pessoas
fazerem. Eles atam fardos pesados, difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los. 5. E fazem todas as obras. Mas que obra? Que eles mandam, mas não fazem. Porque tem coisa que eles mandam, mas não fazem. Mas tem coisa que eles fazem, né? E fazem todas as obras, mas eles têm um objetivo nisso. Eles têm um porquê nisso. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Hoje, né? Decretaram aí um jejum. Para quê? Primeiro que não tem importância espiritual nenhuma. Meus irmãos, vocês vão passar fome, porque o coronavírus não vai sair por causa de um jejum. Teve um tempo, teve uma data para entrar e já está determinado o dia de sair por Deus, Senhor do céu e da terra. São hipócritas. Muitos bem intencionados, e eu reconheço. Muitos por amor, porque acreditam naqueles que lhe ensinaram assim. Mas não é isso que o Espírito de Deus nos ensina, porque desde lá, daquela época, Jesus já dizia: quando vocês jejuarem, não é para mostrar para os homens que estão jejuando. Passe um óleo nessa cabeça, igual passei nessa manhã um gel para ficar bonitinho o cabelo. Não era para ungir ninguém não, irmão. Era um óleo, era um perfume, era uma espécie de perfume, uma especiaria do judeu. Aí os crentes hoje pegam o azeite galo vendido no mercado e diz que o pastor consagrou porque vai jejuar hoje com óleo sobre a cabeça. Que óleo fedido! Jesus disse: passa um perfume, um nardo puro, cheiroso. Passa um óleo sobre a vossa cabeça, pinte esse cabelo aí, fique bonitinho, para não mostrar para os homens que vocês estão com um semblante. Porque eu estou jejuando. Os hipócritas estão fazendo. Como eu falei, não estou generalizando, tem muita gente bem intencionada. Mas para que isso, irmão? Para que tocar trombeta? Ao invés de jejuarem, conserte as suas próprias vidas. Seja uma pessoa melhor, pratique o bem, porque Deus disse lá em Isaías 58, do jejum verdadeiro que agradava a Deus. Não era que o homem afligisse a sua alma com abstinência de alimento, mas que o homem vestisse o nu, se compadecesse do necessitado, do órfão, da viúva. Esse é o jejum genuíno que agrada a Deus. Porque senão se tornam fariseus hipócritas. Fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios. O que era isso, largos filactérios? Eram fitas que os judeus usam até hoje. Fitas, onde estava escrito lá os pergaminhos, as escrituras, eles enrolavam aquelas fitas nos seus braços. E tinha uma espécie de caixinha que ele colocava na fronte, na testa. Eles colocavam aquilo para fazer as suas orações. E Jesus estava dizendo: vocês são fariseus, vocês trazem largos filactérios, vocês enrolam isso no braço de vocês e colocam isso sobre a testa de vocês e vão fazer as orações de vocês. Para quê? Para serem vistos pelos homens. Porque para Jesus, para Deus, não precisava colocar aquilo no braço, colocar aquilo na testa, derramar óleo, colocar um pano de saco sobre a cabeça, subir escada de joelho, pegar água benta não sei aonde, consagrar água no monte e derramar óleo na cabeça e a vassoura ungir. Nada disso, irmão. Isso é farisaísmo, feitiçaria, obra da carne, macumbogélio. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes.
As franjas era uma espécie de cordas que ficavam nas suas vestes, um certo manto que eles colocavam por cima das vestes. E quanto mais larga as franjas, significava que ele era mais ungido, tinha mais comunhão com Deus. Oh, aleluia! Quanto mais largo o anel de ouro, teologia, doutor em divindade, diploma pastoral. Eu, pastor, não, irmão, eu fui, como é que chama? Promovido. Agora eu sou reverendo, pastor, presidente geral da convenção. Para que isso, irmão? Me desculpe. Ô, irmão, você está sendo crítico. É para você acordar, viver Jesus. Para de viver religiosidade. Eu já tive desse lado de lá. Você vai pregar nos Gideões. Eu digo, ui. Recebo, não quero. Tô fora. E eu trazia na minha vida os meus largos filactérios. E aí, meu irmão, tô jejuando, irmão. E aí, irmão, tô orando, irmão. 3 horas da madrugada, me disseram que a fila é mais curta. E aí, irmão, jejum de 24 horas, de 12 horas pros fracos. Eram meus largos filactérios. As franjas das vestes. Ah, porque eu nunca vi um pastor vestido de calça jeans. Imagine se ele soubesse que eu gravei uma mensagem aqui, não tinha ninguém. Eu estava de bermudão, de paletó. Olha que cena. Irmão, estava de bermudão jeans e paletó. Que figura, né? Mas não tinha ninguém também aqui para me ver, né? Mas não pode, pastor ungido, vestir camiseta. Isso é hipocrisia, farisaísmo. Jesus quer ver o teu coração. Enquanto o profeta Samuel quase se deixa enganar, porque ele nem falou, ele pensou, quando ele olhou os filhos de Jessé, aqueles homens bonitos, fortes, guerreiros sabe? Soldados de guerra. Ele pensou, certamente é um desse. E Deus bradou, ei, profeta, você está equivocado. Você está olhando como vê o homem. Eu, o Senhor, olho, examino os corações. Não adianta fazer jejum. Não adianta fazer jejum, porque Deus olha os corações. Não adianta, irmão. Fazer todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios, alargam as franjas das suas vestes. 23:6. E amam os primeiros lugares nas ceias, nos comes e bebes, e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Eles amam isso. Chegou num ambiente religioso, numa catedral, num templo maior. Eu ficar lá atrás? Não, eu vou logo para os primeiros assentos, para o pastor olhar para mim assim, levantar a mão e dizer, receba. Eu vou para os primeiros assentos. Isso eu estou falando da membria. Mas eles, não, eles têm um lugar especial em cima do altar. Cadeiras acolchoadas, aqui só sobe ungido do Senhor. Quem passar em pecado é fulminado. Por quê, irmão? Você nunca leu não, rapaz? Foram pegar na Arca da Aliança lá, Deus fulminou, irmão. Não era para pegar não. Aqui só passa ungido. Vai pegar o microfone, vá. E aí eles condenam as pessoas. Não pode, não deve. Porque eles amam os primeiros lugares na sinagoga. Jesus disse, são os fariseus hipócritas que amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras na sinagoga. E hoje eles fazem o quê? Eles continuam amando. Você vai em um evento, em um congresso, em um templo desse aí, tá lá a fila de fariseu hipócrita nos primeiros lugares da sinagoga. E tem uns que ainda dizem assim, eu vou ficar do lado direito do pastor, porque Jesus disse que quem fica à esquerda é bode. Eu quero ficar...
Nessa hora eles conhecem as passagens, né? Só a graça nos basta. 23:7, Mateus. Olha aí, irmão. E as saudações nas praças. Ô, valso! Ô, irmão, seja discreto. Ô, irmão, graça e paz, tudo bom, meu irmão? Ô, irmão, graça e paz. Mas os fariseus hipócritas? Ixi! A irmã está lá do outro lado da rua. Hipocrisia, irmão. Fariseus, hipocrisia. Aí, sou eu que estou dizendo, irmão? É Jesus que falou. Esse irmão, eu vou te matar. Tu vai matar quem? Vai, fala. Jesus que falou. E as saudações nas praças. E serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi, mestre. Os homens amam isso. Mestre, ô mestre. Aí certa feita um abençoado estava ministrando na rádio. E alguém ligou e disse: pastor, eu preciso de uma oração. Ele: pastor não, apóstolo. Irmão, não pode dar nome, né? Senão você é perseguido, igreja. Eu estou sendo perseguido, Brasil. Não pode, mas não foi isso não. Aí foi preso com dinheiro na cueca. Eu estou preso na América por causa do amor ao evangelho. Não! Você está preso porque você não declarou imposto de renda. Você está preso porque você carregou dinheiro. Mas as pessoas gostam, né, irmão? Pastor não, apóstolo. Eles amam ser chamados de mestre. Ô, irmão, tudo bom? Não, irmão, eu não sou irmão, não. Não, eu sou o pastor. Ah, meu pai. Então Jesus estava dizendo que não eram os discípulos dele, eram os fariseus hipócritas que agiam dessa forma. Então você olha para o que Jesus disse e olha para a religião. Com quem parece? Com seguidores de Jesus ou com seguidores dos fariseus e dos escribas? Olha aí, Mateus 23:8. Vós, Jesus falando para os seus discípulos, e hoje o Espírito fala para os seus filhos, os filhos de Deus. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, mestre, como diz o irmão Geraldo. Olá. Não, irmão, não queirais ser chamado de mestre. Ô, irmão, louva a Deus pela sua vida, recebo muito isso. Que Deus continue te usando, amém, meu irmão. Ô, irmão, que Deus continue te iluminando, você é uma bênção de Deus, amém, meu irmão. Ô, mestre. Mestre? Eu? Ó, Jesus disse: vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso. Jesus está tratando de coisas espirituais. Deixa eu ir também aqui para os radicais. Hoje tem mestre acadêmico, hoje tem mestre de artes marciais, hoje tem mestre, né, de capoeira, tem mestre disso, mestre daquilo. Ah, irmão, então não posso chamar ele de mestre. Ele é um mestre secular, de uma profissão. Não está falando de nada na vertical, está falando aqui da horizontal. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Jesus está tratando aqui de assuntos divinos, coisas espirituais. Jesus está tratando aqui, amado, do nosso relacionamento com Deus. Não é o homem que é seu mestre. Não queira você ser chamado de mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. E todos vós sois irmãos. Todos nós somos irmãos. Todos nós. Ah, pode aplaudir que ele é digno. Mas, irmão, a Bíblia fala de pastor. Irmão, a Bíblia fala de apóstolo. A Bíblia fala de doutor, que também pode ser traduzido por mestre. Paulo fala isso. Mas Paulo não está dizendo que a pessoa é o mestre. Paulo está falando que a pessoa tem o dom. Paulo está falando de dom.
Efésios capítulo 4, versículo 11, Paulo está dizendo que Deus deu dons aos homens. A uns ele pôs dom, apóstolo, enviado. A outros ele deu o dom, pastorear, cuidar, orientar. Dom não tem nada a ver com título, com função, não tem nada a ver com ser, mas sim com ter de Cristo em nós, amém? Então é por isso que eu digo, meus amados, alguns irmãos me chamam de pastor, porque reconhecem um dom, mas eu nem gosto disso, porque senão ficamos parecendo os fariseus hipócritas. Porque eu sou mestre, porque eu, no evangelho não sou eu, vivo não, mas Cristo vive em mim. E esse ministério não é a igreja não é minha, a igreja não é minha, a igreja não é minha, a igreja é de Jesus. Esse ministério, o serviço que Deus otorgou no meu espírito, o qual eu estou desenvolvendo, o qual eu estou orientando, quem for andar conosco, quem estiver andando conosco, nós vamos sempre estar cortando essa coisa de soberba, autossuficiência, eu canto mais, porque eu prego mais, porque eu sou pastor, porque eu sou ungido, porque eu... Acabou, meu amado, aqui todos nós somos irmãos de Cristo. Que ele cresça, que nós venhamos diminuir, porque o maior, disse Jesus no reino, é aquele que serve os irmãos. O maior dos profetas do antigo pacto, João Batista, ele disse: eu sou apenas uma voz que clama no deserto, eu não sou nem digno de levar as sandálias dele. Mas hoje, a síndrome imperialista no sistema religioso, aqui não, aqui quem manda sou eu. Aqui tem que ser assim, se não concordar, já me disseram, a porta da rua é a serventia da casa. Já me disseram, porque aqui, mas você não prega Jesus? Nós pregamos Jesus, sim, mas a hierarquia eclesiástica, os fundadores da igreja está acima da palavra. Vocês sabem disso, irmão. E muitos que não concordam conosco, com a visão do ministério do Espírito, lá no coração, lá no fundinho, rapaz, não é que é verdade? Sabe? Eu fico triste porque essas pessoas ficam sofrendo, sendo oprimidas, carregando fardos nos ombros. Mas por que eles carregam? Muitos porque gostam, porque não ama a verdade, e é o que Deus falou por boca de Paulo aos Tessalonicenses, para aquele tempo, para aquele povo. Mas podemos entender coisas que acontecem hoje. Deus envia a operação do erro para que acreditem na mentira, porque não tiveram prazer na verdade. Outro dia eu vi um vídeo que eu fiquei muito triste. Eu fiz uma análise primeiro, depois eu parei e fui analisar novamente. E aí foi que eu fui entender e fiquei triste. A priori, um vídeo de um pastor, suposto pregador, orando e uma criança levantando da cadeira de roda. Empurra a cadeira, e a criança? E a igreja? Uau! Jesus cura! O pastor orou, e Deus levantou o paralítico, e a criança levantou. E ele vai, empurra a cadeira, e a criança empurrou a cadeira. Eu parei. Deus levanta paralítico? Levanta. Deus cura cego? Cura. E às vezes nem é crente. Irmão, estava com catarata, tem que fazer a cirurgia. Irmão, fui fazer a cirurgia, o médico disse que não precisa mais não, estou curado. Deus cura? Deus levanta paralítico? Levanta. Deus cura aquilo que o médico diz: acabou. Deus é o começo. Faz. Então um milagre? Claro. Mexeu com isso aqui? Você recebeu como milagre? É um milagre. Depois eu parei. Estou vendo aquele coitado daquela criança
se esforçando para empurrar aquela cadeira, todo tortinho. A pergunta é: Jesus faz 20, 30% ou faz tudo certo e completo? Que cura é aquela de Jesus que o menino levanta com a dificuldade tremenda e sai empurrando aquela cadeira em tempo de morrer? Ali eu entendi que foi uma influência, ele usou de persuasão, psicologia, atraiu a multidão, trouxe a multidão ao seu favor. Levanta, levanta, falou no ouvido da criança, e a criança se esforçou, chorando, porque por certo estava muito difícil, mas ela levantou e empurrou. Com certeza voltou para casa e continuou na cadeira, porque não foi Deus, porque o nosso Deus, o Deus que cura, estava na porta do templo. Pedro disse: não tem prata, não tem ouro, levanta e anda, e ele saiu pulando. Então esses são os milagres que nós estamos vendo aí. Esse é o tipo de milagre que nós estamos vendo aí. Ô irmão, o pastor orou, estou curado. 15 dias depois, a dor voltou. É porque ele não está te influenciando, ele não está mexendo com o teu psicológico. Quer ver uma coisa? Cadê as manifestações demoníacas agora? Cadê os endemoniados das igrejas que todo domingo tava um possesso? Coronavírus chegou. Os endemoniados estão proibidos de se reunirem. Então os pastores não podem invocar esses demônios. Então eles estão tudo em suas casas, em quarentena, tudo em paz. Muitos, porque estavam emocionalmente envolvidos com alguma coisa errada, talvez bebida, droga, estavam vulneráveis às sugestões de palavras, persuasões, e iam nessas gaiolas, e aí o pastor levantava e ele se manifestava. Estão em paz nas suas casas. Quando passar esse movimento, essa situação, eles vão voltar nas ditas igrejas e os pastores vão começar a invocar os demônios de novo. Eles que não estavam sendo possuídos vão voltar a serem possuídos de novo. Por quê? Porque é mentira, irmão. Isso é a mente do ser humano. Trabalha no psicológico. A graça de Deus trabalha na tua alma, te liberta, te cura, te transforma. Cadê os exorcistas? Olha que contradição. Eu já disse, creio no poder de Deus, eu sou um milagre de Deus. Deus já fez cura na minha vida, eu já vi cura na vida de irmãos, eu já vi coisa. Eu creio no mover do Espírito, eu creio no poder de Deus. Eu só não acredito na hipocrisia, na mentira, na idolatria das igrejas chamadas de Deus. Por quê? Porque eu tenho autoridade para expulsar demônio. Interessante. Escute aqui. Corta para mim. Você tem autoridade para expulsar demônio. Você que vai dar o dislike lá. Que é você que vai dar, né? Você tem autoridade para expulsar demônios. E por que tu não expulsa esse vírus? Por que quando tu está com dor de cabeça, você que expulsa demônio, corre para comprar um Dorflex? Ah, irmão, você não crê que Deus cura? Claro que eu creio. Eu não creio que você cura. É diferente, irmão. Você está vendo? O culto é racional, irmão. Para que nós venhamos entender que Deus é Senhor de tudo e de todos. Isso serve, Paulo falou na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 19, que é necessário que haja heresia entre vós, falando do povo de Deus, para que os sinceros se manifestem no meio de vocês. Então, essa situação, tudo tem a mão e o controle de Deus. Muitos estão aí jejuando, e diabo, tu que trouxe isso, diabo, tu que trouxe aquilo, estão querendo matar o ministro lá da China, porque o homem lá da China criou esse negócio. Se ele criou, foi Deus que deixou, foi Deus que permitiu.
Faraó disse: não sai ninguém. Por que, Faraó? Porque eu não deixo. KKK, a palavra: eu vou endurecer o coração de Faraó. Então tudo tem a permissão de Deus. Ai, irmão, mas eu estou com medo do coronavírus que está matando. Parece que não existia morte no mundo. Não existia morte biológica. Aí descobriram agora que você pode morrer. Não toque em mim, viu? Eu não posso tocar em você. Respeitamos, devidos cuidados. Mas medo? Ah, irmão, se tu morrer de coronavírus, eu, com medo, nós vamos partir no tempo que Deus já determinou e de que já está estabelecido. E detalhe, não tem jejum, não tem óleo, não tem monte, não tem templo ou fora de templo, e igreja e dando dízimo, ou não, ou crente ou não. Vai acontecer tudo que Deus já determinou. Quem crê, diga glória. Vós, porém, não queirais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. E todos vós sois irmãos. Todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós estamos vulneráveis humanamente falando, porque o Cristo é que é Senhor sobre as nossas vidas. Ah, e detalhe. Aí agora é assim, né? Os religiosos que falavam dos cientistas. Meu amado, a ciência, em parte, ela fecha com as escrituras. Tem coisa que a ciência não explica e eles ficam, porque a escritura complementa a ciência. O evangelho também é uma ciência, você sabia? O evangelho é uma ciência de Deus, sabedoria de Deus, que é loucura para os homens. Eu não estou falando dessas pessoas que se prendem a letras e negam as escrituras e desfazem e desprezam. Aí é uma outra história. Não crê porque Deus não abriu o entendimento ainda, ou não vai abrir nunca. Verdade seja dita. Mas, amados, a maioria dos religiosos condena os cientistas, os estudiosos, os pesquisadores. Ah, porque você não tem fé. Aí hoje o que acontece? Os gurus, os fariseus hipócritas, estão como estão postando essas coisas que estão aí denunciando esse sistema fajuto. Estão assim, ó, os pastores, os padres, os religiosos, roendo as unhas e torcendo para aquele que está lá estudando, pesquisando, descobrir uma vacina para acabar com esse mal. Ah, agora vocês confiam na ciência? Eu confio na ciência. Mas primeiramente eu confio no Senhor, amém? Nossa confiança está nele. Mateus 23:9. E a ninguém na terra chameis de vosso Pai. Observe aqui que há uma contradição. Como assim, irmão? Eu não posso chamar o mestre de capoeira de mestre, porque Jesus disse que só ele é para ser chamado de mestre. Mas Jesus também disse que a ninguém na terra chamei de vosso pai. E agora, teu pai? Você percebe que a leitura que Jesus está fazendo é algo espiritual, não tem nada a ver com algo na horizontal, é na vertical. Não é para você chamar de pai na fé, pai espiritual. Eu estou debaixo da cobertura do meu papai espiritual. Quem é? É o apóstolo Joaquim. Tem um homem aí no Brasil, que ele se denomina apóstolo, que os seguidores do sistema religioso dele chamam ele de papai, chamam ele de pai dos apóstolos. É porque a minha visão, é porque a G12, é porque eu sou pai dos apóstolos. E aí os seguidores chamam ele de pai na fé.
Pai dos apóstolos. Aí Jesus está dizendo: a ninguém, porque e a ninguém na terra chamei de vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos... Nosso Pai é Deus. Não é você não poder chamar o seu pai de pai, não tem nada a ver uma coisa com a outra, amém, meu irmão? Meus irmãos, nós estamos tratando de coisas espirituais. Jesus disse: a palavra que eu vos digo são espírito e vida. Então, a ninguém na terra, religiosamente, meu pai, você é meu pai na fé, meu pai espiritual, eu estou debaixo da cobertura espiritual do irmão Elcio. Minha? De jeito nenhum, meu irmão. Cobertura espiritual, já está dizendo, é a do Espírito, não é do homem. Amém? Mateus 23:10. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso... Que é quem? Cristo. Cristo é o vosso mestre, amém? Cristo é o nosso mestre. 1 Timóteo 2:5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os... Só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ponto. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Eu estava lendo essa passagem e o Espírito começou a ministrar sobre essa questão. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Paulo diz em 2 Coríntios 5,16: a ninguém conheçamos mais segundo a carne. E ainda que tivéssemos conhecido Jesus segundo a carne, homem, já não conhecemos mais deste modo. Eu tenho uma notícia para a igreja. Como diz o sistema, fresquinho, desceu do Espírito. Jesus não é o nosso mediador. Como assim, irmão? Porque Paulo está falando para um povo contemporâneo a Jesus de Nazaré, que viveu a transição da lei para a graça. Jesus Cristo, homem, Jesus de Nazaré, ele foi mediador entre Deus e os homens para aquele povo que viveu debaixo da lei. Quem entendeu? Amém. Então Jesus não é o nosso mediador hoje, porque nós já nascemos debaixo da graça. Jesus não é mais mediador, Jesus Cristo é o nosso Deus. Porque Paulo está falando da manifestação do Nazareno para um povo que viveu a transição da lei para a graça. Jesus Cristo, homem, foi mediador para aquele povo que viveu o cruzamento dos pactos. Para nós ele não é mais mediador, bem como ele também não é mais advogado, porque advogado e mediador dá praticamente o mesmo sentido, porque ele estava advogando a causa daquelas pessoas que estavam em pecado, e ele estava sendo mediador, se colocando no lugar daquelas pessoas para reconciliar com Deus, amém? Nós já nascemos reconciliados em Cristo Jesus, portanto Jesus Cristo, homem, segundo a carne, era mediador para aquele povo que viveu a transição, e nós agora, na nova aliança, pacto estabelecido, já não conhecemos mais Jesus segundo a carne. A graça, amada, é isso, é esse oceano. Ai, irmão, mas um dia eu vi uma mensagem que você pregou lá atrás e você disse que Jesus era o nosso mediador. É uma força de expressão, amado, porque você está lendo as escrituras, então você vai acompanhando o raciocínio, mas depois Deus vai ministrando. Nosso quem? Tu estava lá, você era daquele povo, você viveu a lei, você estava debaixo do ministério de condenação e morte? Não, já nasceu aonde? Debaixo da lei do Espírito Divino, então não é nossa, era deles, não é mais para você. Amém? 6, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu... Que tempo? O tempo do cumprimento da lei. O propósito que ele veio cumprir. Teve um tempo determinado, ele veio e cumpriu. Deixou até... Primeiro, ele deixa o céu. Filipenses 2:6. Não teve por usurpação ser em forma de Deus,
aniquilou-se a si mesmo, diminuiu-se a si mesmo, deixou a sua glória e habitou como homem. Mediador, Jesus Cristo homem. Depois que ele mediou a causa do pecado, dos pecadores, ele reassumiu o seu trono majestoso. Por isso os textos vai dizer que ele está à destra da majestade, ou seja, todo o poder e autoridade que lhe pertencia, que ele deixou, que ele veio como homem, ele reassumiu novamente, sendo Deus bendito eternamente, amém? Então foi um tempo determinado para que ele viesse ser mediador, bem como advogado, bem como cordeiro, que iria tirar o pecado do mundo. Tirou ou não tirou? Pecado de condenação e morte ele tirou, então nós estamos livres. 7. Para o que digo a verdade em Cristo não minto. Fui constituído pregador e apóstolo, e doutor dos gentios na fé e na verdade. Doutor, mestre. Mas irmão, então Paulo aí? Não, porque Paulo entendia o conceito de dom. Não era querer ser chamado. As pessoas não chamavam Paulo de apóstolo. Você já viu nas escrituras? As pessoas chamando, os seguidores, Timóteo chamando Paulo de apóstolo, Tito chamando Paulo de pastor. A mãe de Timóteo, Eunice, a avó de Timóteo, Evódia, Tiquito, Eutico, Trifena, Trifosa, Eubúrculo, Júlia. Ninguém chamava Paulo de apóstolo, de pastor, chamava de irmão. Só que Paulo era, por dom, por vocação, doutor, mestre, apóstolo, enviado aos gentios, na fé e aonde? Na verdade, tem que ser na fé e na verdade. Apocalipse 1:5, disse João na ilha de Pátimo. Só peguei esse texto para enfatizarmos isso aqui, para essa síndrome do imperialismo cair por terra na mente do povo de Deus, que já caiu na de vocês, mas daqueles que vão nos acompanhar. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Príncipe dos reis da terra. Por isso Paulo disse que Jesus é o cabeça de todo principado e de toda potestade. Principado, príncipes, potestade, poderes, governos. Jesus é príncipe dos príncipes, rei de reis, Senhor de senhores. Não tem nada a ver com o príncipe dos demônios, com o príncipe que é das trevas, não, irmão. O primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou, vai lavar, salvou, vai salvar, batizou, vai batizar, aperfeiçoou, vai aperfeiçoar. Glória a Deus. Vocês estão empolgados. Daqui a pouco os irmãos vão dizer: ô irmão, o irmão Elcio está cheio de gente no ministério. Ô irmão, é que eu não posso virar a câmera agora, tem um gato pingado aqui. Só que o povo está liberto, cheio da graça de Deus, irmão. Cheio da graça de Deus, irmão. Aquele que nos amou em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Lavou no sangue, não foi no jejum. Ó Senhor, eu vou jejuar para o Senhor me perdoar esse pecadinho hoje e tirar esse coronavírus, tá bom, Senhor? Ah, já é o Senhor agora? Eu pensei que fosse o diabo. Vocês entram em contradição. Primeiro foi o diabo que colocou, e agora é Deus que tem que tirar o que vocês dizem que o diabo colocou? Vocês não aprenderam como aprendeu nosso irmão Jó. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Olha lá, irmão, 1 Coríntios 6:20. Por quê? Porque fostes comprado por bom preço. Você foi comprado. Deixa eu te falar uma coisa, você é escravo.
Eu não. Eu estou livre, irmão. Está amarrado. Você é um escravo, não do sistema. Você é um escravo do eterno amor de Cristo Jesus. Porque Ele te comprou, e Ele comprou, pertence a Ele. Por isso que você é propriedade exclusiva dEle, porque Ele pagou. Se você que vai me assistir, se você tem medo da pombagira, do tranca-rua, Exu Caveira, Preto Velho, Maria Padilha, o caboclo do Oxum no Sede Oxóssi, se você tem medo sei lá, é tanta coisa que esse povo tem medo, irmão. Se você tem medo de tudo isso, então você está dizendo que Jesus não te comprou. Como eu creio que Jesus nos comprou, como nós cremos que Jesus nos comprou por bom preço, e João diz que foi preço de sangue, nós não temos medo de nada. Tememos a Deus. Ah, irmão, tu não tem medo. Não, irmão, eu não estou falando de um medo natural, humano. Claro que eu tenho medo, irmão. Tenho medo de minha filha passar uma dificuldade. Claro que a gente tem medo. A gente tem medo, humanamente falando, de adquirir uma enfermidade, não poder tratar. São sintomas da carne. Eu estou falando a questão da nossa eternidade. Eu estou falando de medo de perder salvação. Irmão, medo de não comer a Santa Ceia. Olha, você tem que vir comer a Santa Ceia, se não comer está desviado. E agora eles estão dando Santa Ceia online. É online, irmão, que eles estão dando Santa Ceia. A chamada Santa Ceia agora é online. É online. Se você não tiver o suco, não puder. Que cara de pau, fariseus hipócritas. Se não tiver o suco, faça aí com um pouquinho de água. Foi isso que os grandões, tá lá. Aqueles que dizem que você tem que vir para comer o sagrado e santíssimo pão do Senhor padeiro, agora está mandando você comer na sua casa um pedacinho de biscoito. Se não tiver pão, né? Não pode sair, né? Não pode. Como um pedacinho de pão com água, faz de conta. É Alice no País das Maravilhas, né? Faz de conta, como aí um pedacinho de pão. Eu vou orar daqui, você entra aí no meu site, eu vou estar te cobrindo daqui. Daqui eu vou estar te cobrindo. Pois nós estamos ceando todos os dias, porque nós já estamos assentados na mesa, no reino de Deus, onde Ele, a sua palavra, é o seu alimento espiritual, todos os dias das nossas vidas. Acorda, igreja! Depois que passar, você chega para ele e diz: pastor, o senhor não disse que eu não podia faltar um culto de Santa Ceia, pastor? E por que agora o senhor mandou ficar em casa comendo bolacha? Pão com água? Então no próximo eu não venho também não. Eu vou ficar em casa e comer o pão com água. No próximo não pode. Por quê? Porque não vai ter mais o coronavírus. No próximo você tem que vir comer aqui. Porque você tem que ter comunhão aqui. Eu falei, vem na reunião, eu vou para gravar mensagem. Vem quem quiser, lave as mãos certinho, bonitinho, vamos evitar contato, sentam separado, tudo, tá bom? Não estou oprimindo ninguém a vir, fica em casa. Principalmente grupo de risco, fica em casa, não venha. Se semana que vem for necessário, eu gravo sozinho de novo. Se quiserem vir, tem alguém aqui com medo? Tem alguém aqui oprimido? Tá pronto, irmão. Porque nós não estamos aqui debaixo de uma... Amém, meu amado? Porque nós não estamos aqui debaixo de um regime de homens, a síndrome do imperialismo, tem que ser, tem que fazer. Irmão, então você vai ter que fazer igual o sistema, coloca uma conta aí na internet.
irmão, nós vamos ter que pagar aluguel de espaço, vamos ter que pagar a internet mesmo, porque tudo isso. Pode ir nas redes sociais, pode ir no YouTube, pode ir no Facebook. Se eu ligar para você pedindo uma oferta para pagar aluguel, eu deixo de pregar o evangelho. Eu confio no Senhor que nos chamou e nos uniu em Cristo Jesus, e que é Ele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Mas se quiser eu mando, tá bom? Brincadeira à parte, amados. Mas esses homens ficam apelando. Agora apareceu conta de tudo quanto é banco. Estou até inventando o banco agora. Eu vi um ontem que eu digo, rapaz, os homens, SMS, agora é só digitar 4 numerozinhos e bater o valor, já está lá, irmão. Agora pergunta se vão mandar para alguém necessitado. Meus irmãos, se você tiver com oferta para contribuir no ministério, Deus colocou no teu coração, amém. Se por acaso Deus disser, ao invés de ofertar no ministério, compra uma cesta básica e ajuda o vizinho. Deixa eu falar uma coisa para você. Faça. Ô irmão, estou com esse dinheiro aqui, eu ia ofertar hoje no ministério para pagar o aluguel. Está gravado. Mas tem uma irmã, tem uma pessoa, não é nem crente, pode ser até teu inimigo, não gosta de você, está precisando de um bujão. O que é que eu faço? Os lobos? Primeiro de Deus. Primeiro de Jeová. O de Deus é de Deus, irmão. Não toque no que é de Deus. Não, mas não é de Deus não, é meu mesmo. Não toque no é de Deus. Do seu, depois você tira e dá quem você quiser. O que tu tem, foi Deus que te deu. Se você tiver vontade de fazer com que você ia fazer para ofertar no ministério e quer fazer para ajudar alguém, faça. Tá bom? Porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem ao pastor da igreja. A Deus, amém. Ele te comprou com bom preço. 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais ou dos vossos líderes. 19. Mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo, amado. Atos 20, 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo, não é o homem que consagrou, não é o homem que separou, não é o homem que ungiu. No pacto da graça, aliás, no pacto da graça não, mesmo na lei, era Deus que separava, era Deus que consagrava. Não foi Samuel que escolheu Davi, foi Deus que escolheu Davi. Não foi Samuel que se ungiu, foi Deus que ungiu Samuel. Não foi Eliseu e Elias que auto se denominou profeta, foi Deus que constituiu profeta. Então, amado, não só no pacto da graça, mas na lei sempre foi Deus. Mas os fariseus, hipócritas, não. Eles se levantam e levantam outros, consagram outros, unge outros. Farisaísmo. Por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Deus resgatou com o seu próprio sangue. Ué, mas Deus morreu? Quem morreu foi Jesus. João falou em Apocalipse que nós fomos comprados com o sangue de Jesus. Aí Lucas, escrevendo Atos dos Apóstolos, diz que Paulo disse que foi com o sangue do próprio Deus. É porque Jesus é Deus, amém, amado?
É o próprio Deus. 29. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. 30. E que dentre vós mesmo se levantarão, Deus não vai levantar, se levantarão o quê? Homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Então, dentre o povo de Deus, se levanta homens perversos para atrair o rebanho após si, para seguirem não a Jesus, seguirem a eles. Você não está debaixo desse sistema imperialista, você não está debaixo de governo de homem, você não está debaixo de ditadores com nome de pastores, você está debaixo da graça de Deus em Cristo Jesus. 1 Pedro 5,2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. É o que estamos fazendo. Rebanho era uma linguagem do judeu. Tendo cuidado dele, do rebanho, ou do povo de Deus, não por força. Tem que vir, tem que fazer, tem que dar, tem que doar, tem que ir, tem que sacrificar. Não. Não por força, mas voluntariamente. Nem por torpe ganância. Estou frito. Mandaram parar a reunião e agora os dízimos. Ganância, torpe ganância. Eles não estão preocupados com os filhos de Deus, estão preocupados com seus bolsos. Mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo. Pronto. Tem dois nós fazemos, tem um nós fazemos, não tem nenhum nós fazemos a mesma coisa. Nós estamos presos às circunstâncias, mas a palavra de Deus não está presa. Ela corre e você está recebendo aí na câmera. Olha lá, 3. Nem como tendo domínio sobre... Olha lá, domínio, imperialismo. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, amado, mas servindo de exemplo ao rebanho. Nós que ministramos, que de alguma forma ajudamos a edificar a igreja, nós precisamos ser exemplo e não dominadores. E não esse regime de ditadores sobre o povo de Deus, sobre a herança de Deus. E é disso que nós estamos livres, do sistema religioso. Então, para eles nós somos desigrejados, porque para eles engrejado é quem está engrejado naquilo que eles querem. Nós não aceitamos, então para ele nos tornamos herege, porque a palavra herege é aqueles que se levantam contra um dogma, como contra um ensinamento, contra uma doutrina. E nós nos levantamos como hereges, como dogmas, ensinamentos e doutrinas de homens. E nos submetemos ao domínio do soberano Deus, Senhor das nossas vidas. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Tem mais? Colossenses 2:4. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Que ninguém te engane com palavras persuasivas. Que ninguém seja senhor sobre a tua vida. Que ninguém seja o teu mestre. Que ninguém seja o teu pai espiritual. Que ninguém seja o cabeça sobre você. Porque o cabeça sobre você é Cristo Jesus. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. 2:8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Tenha cuidado para que ninguém vos engane. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Por meio de quê? Filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos e não segundo Cristo. Segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. As pessoas estão sendo dominadas por tradição de homens. Que negócio é esse, irmã? Você de calça aqui? Não pode. Porque a minha tradição, mulher tem que vestir saia.
e nos pés. Ó, irmão, você é de camisa polo aqui? Não pode. Tradição de homem. E não segundo Cristo. Ó, irmão, mas não pode ficar barbudo. Não pode deixar o cabelo crescer. Tradição de homens, não segundo Cristo. Porque, amado, a palavra de Deus é espiritual, mas ela corre pelo mundo, e em cada parte do mundo vai ter uma cultura. Eu vou ler texto na Bíblia que para o judeu não podia cobrir a cabeça para orar. A mulher não podia ter a cabeça raspada. Se tivesse, no caso de uma situação lá entre os coríntios, cultural, elas tinham que colocar o véu, até que o cabelo crescesse, porque o cabelo foi dado no lugar do véu. Mas os homens não podiam cobrir a cabeça. Então, você não pode pregar de boné. Não gosto de boné, não gosto de chapéu de vaqueiro, como tem um aí. Mas é isso, não é isso que te define como pessoa de Deus. Porque se um egípcio se converte em Cristo, e ele se converte, ele usa a tumba, né? A túnica, sei lá, é a tumba, é a túnica, né? E aí? Ele vai ter que tirar aquilo que é uma cultura dele? Se um escocês, não toda a Escócia, mas em parte da Escócia, eles têm a cultura. Hoje, na verdade, é mais questões festivas, né? Eles usam saia, os homens. E agora? Como? É saia. Ela falou o nome aqui. É saia. E aí? Não, porque você é evangélico, você não pode usar saia, porque o homem não usa saia. As mulheres não podem usar calça, porque as mulheres de Deus me mostram nas escrituras mulher usando saia. E agora? Me mostra nas escrituras o homem usando calça jeans ou calça social ou paletó. Eram vestidos. E aí? Eu vou ter que usar vestido também? Porque a única diferença era uma cinta na cintura, né? A única diferença era o cinturão no meio. E aí? Então vocês que pregam isso, seus fariseus hipócritas, vocês têm que se vestir também com uma cultura judaica. Sabe de nada, inocente. Eu li todo, irmão? E sim. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. 2,18 Colossenses. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto, irmão, de humildade. Porque eu sou muito humilde. Com pretexto de humildade e culto dos anjos, porque o anjo me revelou nesta noite. Revelou o quê, irmão? Tu está dormindo demais? Nós não estamos no ministério dos anjos, nós estamos no ministério do Espírito. Tem outra. O anjo do Senhor não vai te guardar. Não tem um anjo acampado no teu redor. Porque isso era antes do Espírito morar no homem. Porque quem mora em você é o Espírito, é Deus. Deus em você não precisa de um anjo para guardar a tua vida. Ele te guarda porque Ele é teu Senhor. Nós não estamos no ministério dos anjos, mas o ministério agora é do Espírito. Não é anjo que traz uma mensagem para você, é o Espírito. Não é anjo que fala com você, é o Espírito. Não é anjo que te guarda, é Jesus, é o Espírito. Ninguém vos domine ao seu bel prazer com pretexto de humildade, culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu.
Não viu. Não viu, mas quer envolver as pessoas. Ah, porque o Senhor me mostrou. Não viu nada. Ah, porque o anjo me mostrou. Por quê, irmão? Não, porque ele mostrou lá a João. Mostrou a João, não foi você. Eu creio nos anjos revestidos de carne, nos espíritos revestidos de carne, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e pula, e cai, e roda, e é poder de Deus. Não, é carnal compreensão. (19) E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. 20, Colossenses 2:20. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carrego ainda de ordenanças? Como se vivessem no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseeis. O rudimento do mundo. Não toque, isso aqui é santo, isso aqui é sagrado. Não prove, não prove isso aqui não, isso aqui é do pastor. Não toques, não proves, não manuseeis, as quais coisas todas perecem, acaba, pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas do homem, não é de Deus, dos homens. 23. As quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. É só para satisfazer o seu ego. Não tem importância espiritual, o teu jejum, o teu monte, a tua água orada, o teu sacrifício de tolo, não tem importância nenhuma. Apenas para satisfazer a sua carne, o seu ego. É porque eu sou religioso, porque eu oro mais, porque eu me consagro mais, porque eu trago os largos filactérios, porque as franjas das minhas vestes, porque eu fiz teologia, porque eu sou o profeta maior, porque eu sou pastor presidente, porque nada, só para a carne. 2 Coríntios 11:2, disse Paulo: porque eu estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentardes como uma virgem pura a um só, a um marido, a saber, Cristo. Esse era o zelo de Paulo, tem sido o nosso zelo para apresentar esta igreja perfeita a Cristo, em Cristo Jesus. Hebreus 3:1. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Mais uma vez, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Carta aos Hebreus, para aqueles que viveram a transição da lei para a graça. Jesus não é nosso apóstolo e não é nosso sumo sacerdote. Irmão, o que é isso hoje? Porque Jesus, Ele é Deus. Ele foi mediador. Ele foi o Cordeiro de Deus. Ele foi o advogado. Ele foi o apóstolo da confissão. Ele foi o sacerdócio, melhor dizendo, o sacerdote da nossa confissão. Só que ele foi tudo isso, mas hoje ele é superior a tudo isso. Ele é Deus. Amém?
Hebreus 4,14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, olha lá, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, para aqueles que viveram na transição, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. 16. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, já estamos no trono, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 13:20, nós encerramos. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. 21. Vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Jesus Cristo, o qual seja glória para todos sempre. Amém. Ele é Senhor absoluto sobre as nossas vidas. Fique com essa palavra, cresça na graça e no conhecimento, que o Espírito Santo continue a te edificar, te fortalecer. Fuja debaixo do imperialismo humano, fuja debaixo das doutrinas dos homens e viva a doutrina sã que há em Cristo Jesus como cabeça e Senhor da igreja. Graça e paz.